Hoje vamos aprender sobre a essência de Deus. Adoramos um único Deus, o vivo Deus. Mas muitos têm dificuldade em entender se Deus ele é um, como pode haver Pai, Filho e Espírito Santo? Logo seria três. Mas hoje entenderemos um pouco sobre esta unidade divina da Trindade, da essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler no livro de João, no capítulo 1, para entendermos um pouquinho dessa divisão. Capítulo 1 do livro de João nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez se faria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nessa introdução do que o apóstolo João ia trazer para nós no seu maravilhoso livro, é um livro que eu recomendo que vocês leiam. Ele diz nas suas escrituras que no princípio era o Verbo. O Verbo significa a ação. O Verbo significa o ato de fazer, de criar a palavra. Então, no princípio era a ação. E a ação estava com Deus. O ato de agir estava com Deus. E o ato de agir era o próprio Deus. Ali nós vemos a manifestação do ato. Todas as coisas que passaram a vir à existência foram criadas pelo ato da ação. Houve uma ação. Houve o verbo. Houve o falar. E tudo veio a existir. Então ali nós vemos a unidade. Porque aquele que faz a ação é um com a sua ação. E Jesus é a manifestação no mundo físico da ação de Deus. Logo, o próprio Senhor Jesus é o próprio Deus, pois ele é a manifestação da ação de Deus. E ele veio entre nós mostrando que a sua manifestação agora se fez corpórea, se fez matéria também. Então ele próprio se tornou o ato da ação. Por isso, Jesus é um com o Pai. Porque ele não é dois. Ele é o ato da ação. E o Espírito Santo é a obra manifestada, glorificada também de Cristo. Por isso ele testifica de Cristo, da ação de Deus. O Espírito Santo, ele é o Deus que testifica a sua própria ação. Então não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque todos são o mesmo. Existe o Deus Criador, que ali no princípio fez o ato de chamar à existência as coisas que não existiam como se já houvesse. E ali o Senhor Jesus é a criação, porque tudo só se fez por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez se faria. Precisava da ação, a manifestação material das coisas que foram chamadas espiritualmente. E o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que estará conosco até a consumação dos séculos, é a testificação de que essa ação teve um provedor, teve um início. Teve um ser celestial, um ser que chamou a existência. É o Espírito Santo que testifica todas as coisas. Logo, podemos concluir a chamada de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Quai, seu app de vídeos curtos.